para Brasil e Portugal. Então, gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente, do Brasil, também de Portugal. Teremos hoje diversos participantes aqui com a gente, um palestrante incrível, que é o Pedro, que vai falar um pouco sobre as novas perspectivas de trabalho e o modelo de trabalho híbrido. Assim, também teremos a Patrícia, teremos a Suzana e o Flávio na nossa mesa redonda. Bom, pessoal, eu sou a Tatiana Sayuri, evangelista do Indeed, que é o site número 1 de empregos do mundo, e é um prazer estar aqui com vocês hoje conduzindo esse evento. Antes de partirmos aí para a apresentação do Pedro, eu gostaria agora de convidar todos vocês a participarem de uma breve pesquisa que faremos através do Mentimeter. Então, vocês já conseguem visualizar aqui esse QR Code, e é bem simples de participar, basta que você abra a sua câmera, aponte a câmera do seu celular para o QR Code, e assim você vai conseguir acessar duas páginas para que a gente consiga ter um momento bem bacana agora, conhecendo um pouco mais sobre a percepção que vocês têm em relação aos novos modelos de trabalho. Então, peço a todos que participem para que a gente compreenda um pouquinho qual a opinião de vocês a respeito desses novos modelos, né? Então, primeira pergunta, qual a sua preferência em relação aos seguintes modelos? Modelo presencial, híbrido e home office. Vou dar mais alguns instantes para que vocês possam participar, possam responder. Estamos vendo aqui já algumas respostas. No momento, a gente vê que está equilibrado. Opa, já mudou. Então, a gente percebe que a maioria está respondendo que tem preferência pelo modelo híbrido. E olha só que bacana, é exatamente um dos modelos que a gente vai abordar mais profundamente hoje na mesa redonda, porque se faz a grande então aí para isso, que a maioria das empresas, dos empregadores, assim como também dos profissionais, tem optado em permanecer em seguida aqui para frente nesse modelo híbrido. Então, parte do tempo em casa, né, trabalhando a partir de casa, e alguns dias da semana no escritório. Legal, pessoal. Então, para essa primeira pergunta, a gente já identificou que a maior parte das pessoas que responderam afirmaram que o híbrido seria a opção principal. Segunda pergunta, na sua opinião, quais as principais vantagens do modelo de trabalho híbrido? Então, quando a gente pensa sobre esse modelo, quais seriam os principais diferenciais, onde percebemos que há vantagens por estarmos trabalhando aí nesse equilíbrio, né, alguns dias da semana em casa e outros no escritório. Vamos aguardar uns instantes para que a gente possa ver aqui as respostas dos participantes. Muito bacana essa interação com vocês, pessoal, porque apesar de estarmos online, é bom termos, né, essa tecnologia para conhecer um pouco mais de cada um e também da percepção que vocês têm a respeito do tema. Bom, a gente já identificou aqui algumas palavras principais, então percebemos que vocês citaram a questão da mobilidade, da flexibilidade, liberdade, tempo, liberdade de horário, melhor qualidade de vida. Então, são alguns dos principais aspectos aí que consideramos como sendo vantagens desse modelo híbrido. Equilíbrio, né, pessoal, também, muito citado, bacana. Engajamento, excelente, pessoal. Responsabilidade, flexível, liberdade de horário, mas a palavra principal que a gente vê que a maioria de vocês citou é, de fato, a flexibilidade. Então, essa flexibilidade é uma das principais vantagens desse modelo de trabalho híbrido. Muito bom, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Muito bom conhecer um pouco mais da percepção de cada um. E agora, vou convidar o nosso querido Pedro Ramos. Pessoal, Pedro é sensacional, ele é palestrante, autor, é um líder no segmento de RH em Portugal e em constante contato também com empresas e profissionais aqui do Brasil. Então, mais do que eu apresentar o Pedro, fique muito à vontade, o tempo agora é seu, a casa é tua, e ele vai falar um pouco para a gente aqui sobre essas perspectivas aí dos novos modelos de trabalho. Muito bem, obrigado, Tatiana, que gosto enorme, que prazer enorme estar aqui falando para Portugal e para o Brasil, até porque tu falaste de coisas simpáticas a meu respeito, mas uma coisa que me enche de orgulho, eu sou embaixador da DCH para o mundo lusófono, que nos une tanto. É
é tão bom falar para Portugal, para o Brasil, enfim, também para os países de África que falam português, e alguns deles estão também assistindo aqui a esta palestra, e de facto é muito interessante. E este tema é um tema tão importante. No fundo, muito se tem falado do mundo híbrido, e pelo visto, valeu a pena, porque as palavras que foram escolhidas pelos nossos participantes têm tudo a ver com aquilo que vai ser discutido aqui esta tarde, nesta hora. Mas eu gostava de lembrar que nós temos 1 ano e meio de pandemia, algo assim, no fundo, este mundo mudou neste último ano e meio, mas mesmo antes da pandemia, nós já vivíamos naquele mundo que nós chamávamos de VUCA. Recordam-se? Aquele mundo VUCA que era volátil, que era incerto, que era complexo e que era ambíguo, ou seja, que nós já tínhamos alguma dificuldade em trabalhar porque havia grande mudança, mas hoje já ninguém fala em mundo VUCA, já todo mundo fala numa nova versão deste mundo, que é no mundo BUNNY, ou no nosso português FUNNY, porque é frágil, é ansioso, é não linear e é incompreensível. Isto parece um modismo, e podemos dizer, isso é algo que é um modismo, agora fala-se em BUNNY ou FUNNY, mas é completamente verdade, o nosso mundo mudou, o mundo do trabalho mudou e nós que estamos no mundo corporativo sabemos que tudo verdadeiramente mudou. Mas não nos podemos esquecer do que acontecia já antes da pandemia e antes deste mundo que vivemos hoje e que hoje chamamos BUNNY. Recordam-se que mesmo antes da pandemia nós já estávamos um pouco preocupados com robôs e pessoas, ou seja, robôs podiam roubar trabalho às pessoas. Estávamos já muito atentos a esta diferença entre mundo real e inteligência artificial. Estávamos já preocupados com os temas da experiência do colaborador, ou seja, que as empresas, o mundo corporativo proporcionassem ótimas experiências ou as melhores experiências às pessoas. E, sobretudo, estávamos muito preocupados já com um tema, uma palavra que hoje falamos pouco, mas que era importante, ou uma expressão que era muito importante até à pandemia, que era o employer branding. As empresas queriam ser uma boa marca de empregador. Bom, mas veio a pandemia e com ela o mundo BUNNY. E por isso hoje falamos este mundo híbrido. E de facto foi interessante esta pesquisa rápida que fizemos e todo o mundo disse, enfim, a maioria, que preferia este mundo híbrido. Mas eu estou aqui apenas para provocar um pouco a discussão que daqui a pouco vai ser feita. Mas recordam-se que quando nós falamos de mundo híbrido, hoje falamos de um mundo híbrido que tem esta dimensão presencial ou remoto, ou seja, o trabalho presencial na empresa ou fora dela. No fundo, esta experiência home office que nós tivemos ao longo da pandemia foi uma experiência forçada, tivemos um teletrabalho, aqui em Portugal chamamos teletrabalho ao home office do Brasil, e de facto forçado. E em que medida é que esse home office ou esse teletrabalho passará de forçado a desejado? Este é o tema do trabalho do mundo híbrido. Mas também, e eu gosto muito de falar nisto, o mundo é híbrido não só pelo conceito do local onde o trabalho vai ser desenvolvido. Reparem que nós já antes da pandemia tínhamos a dialética pessoas-tecnologia. E de facto o mundo também é híbrido porque temos tecnologia e pessoas de forma integrada. Portanto, esta lógica de pessoas e robôs, pessoas e tecnologia, que é algo que nós temos que pensar que, com esta última experiência, reparem a evolução que nós fizemos, nós perdemos todos os medos, todos os receios que a tecnologia viesse roubar o trabalho das pessoas. Nós, no passado, víamos tecnologia e pessoas de costas voltadas. Aprendemos neste processo de home office que
pessoas e tecnologia podem viver desta forma completamente complementar. E, no fundo, como nós sabemos, e essa foi a nossa experiência, com tecnologia nós podemos humanizar mais as nossas empresas. Mas também este mundo é híbrido, não só por causa do local do trabalho, não só por causa da questão de pessoas e tecnologia, ou pessoas e robôs, mas também porque vivemos uma era de uma outra ligação, que é o mundo real com o mundo virtual. Ou seja, o recurso à inteligência artificial na gestão dos processos de pessoas que vem potenciar, como sabemos, maior agilização, maior flexibilidade e uma melhor compreensão de todos os processos. E como nós sabemos, e falámos nisso na pesquisa, no resultado da pesquisa, a palavra mais lida foi flexibilização. E, de facto, este mundo real e virtual de forma híbrida também potenciará melhor mais flexibilidade. De facto, e eu gosto sempre de falar neste mundo híbrido por estes três fatores. Não só o local de trabalho, se é remoto ou presencial, não só se temos pessoas e tecnologia juntas, mas também um mundo que é virtual e real de forma híbrida, potenciando mais aquilo que são os aspectos mais importantes desta nova realidade do trabalho, que é a flexibilidade e a agilização. Bom, mas de facto o mundo do trabalho mudou e chegou o momento destas provocações que eu lanço para os participantes da mesa redonda depois poderem de alguma forma aproveitar. E o que é que mudou e o que é que caracteriza hoje este mundo híbrido que nós, a partir de agora, vamos viver? No fundo, recordam-se o tal F do mundo funny, ou o B se for em inglês, que é de frágil. Cada vez mais o mundo está completamente frágil. E, portanto, as verdades que nós tínhamos até ontem, hoje já não são verdades. E nós temos que gerenciar todos esses processos. No fundo, acabaram as verdades absolutas. Nas empresas havia sempre alguém que sabia a verdade sobre, mas as verdades terminaram. E todas as respostas hoje, neste mundo, novo mundo do trabalho, são respostas que têm que ser urgentes e emergentes. E o fator tempo, o tempo mudou. A dimensão tempo mudou. No passado nós falávamos em planejamento de médio prazo, de longo prazo. Hoje, o longo prazo é amanhã, porque tudo muda no mesmo dia. E, portanto, isto mudou radicalmente este mundo do trabalho. E, obviamente, que uma mudança incrível, e vamos voltar a este tema, tem a ver com a forma de liderar. Hoje, líderes e liderados estão no mesmo patamar. Todos sabem exatamente a mesma coisa, ou seja, nada sobre o futuro, e têm que todos partir da mesma base. E este é um desafio incrível neste mundo do trabalho, sobretudo se trabalharmos desta forma, e vamos trabalhar híbrida, em que temos que misturar o remoto com o presencial, as pessoas com a tecnologia e também o real com o virtual. E, de facto, é um enorme desafio. Mas nós vimos, e na pesquisa que fizemos aqui, que a palavra de ordem é, aliás, são três, é flexibilizar, flexibilizar, flexibilizar. São as três palavras de ordem deste novo mundo híbrido. E, por isso, nós temos que alterar todas as lógicas do trabalho. O trabalho com horários de trabalho das 9 às 5 ou das 9 às 6 praticamente acabou em grande parte das empresas e organizações. Ou tem que ser ajustado a novas realidades. Novos modelos de contratação das pessoas. No fundo, os novos modelos de vinculação das pessoas têm que nascer e ser trabalhados dentro das nossas empresas neste mundo híbrido. E, sobretudo, o trabalho por projetos. Este é o grande desafio. A flexibilidade
das equipes tem que exigir que essas equipes, essas pessoas trabalhem mais por projetos do que pelo cumprimento de um estrito horário de trabalho ou do cumprimento de um elenco de atividades que fazia até ao passado. Isto traz maior responsabilização das pessoas e das equipes. E o trabalho das equipes autónomas assume maior expressão. E reparem que estamos a falar de maior autonomia, exige maior responsabilização. E, portanto, o tema da responsabilidade das pessoas e das equipes é essencial neste novo mundo do trabalho. Também falámos, e a Tatiana falou um pouco disso, que neste novo mundo híbrido, e as pessoas experimentaram e vivenciaram, e neste momento todo mundo quer um maior equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Isto fruto da pandemia. Aprendemos todos que conseguimos conciliar melhor se vivermos neste mundo híbrido. E palavras de ordem como cuidar da saúde mental dos colaboradores é algo que faz parte deste processo. E, sobretudo, quando novos modelos de relacionamentos dentro das organizações, dentro das empresas, vão exigir que líderes e liderados cuidem uns dos outros, às vezes à distância, em remoto. E isso é um enorme desafio para as pessoas que estão nas organizações. Mas gostava de lançar mais algumas achegas, algumas achas para a fogueira deste debate a seguir, que tem a ver com novas competências de gestão de pessoas. Nós, antes da pandemia, já começávamos a valorizar as competências soft, mas hoje percebemos que as competências hard relacionadas com as tecnologias, com as ferramentas de analytics, são essenciais para gestores de pessoas, líderes, mas também para os liderados. E competências soft, como a flexibilidade cognitiva, a inteligência emocional, mas também aspectos como a automotivação, porque as equipas e as pessoas em remoto têm que se automotivar, e temas como a generosidade e a compaixão passaram a ser competências soft, que eu gosto tanto de chamar power skills, porque dão poder às pessoas e às organizações, e de facto são temas que estão na ordem do dia deste novo mundo do trabalho. Mas há algo que os gestores não estão habituados a fazer, porque ainda não aprenderam, e os liderados também não, que é definir KPIs, no fundo, definir metas para o seu trabalho em remoto. Este é um dos maiores desafios, porque não estão ainda trabalhados KPIs ajustados à medida desta nova realidade que permite um autoacompanhamento, uma autoavaliação, mas também a avaliação e acompanhamento do trabalho realizado dessa forma remota. No fundo, nós temos e hoje vivemos uma nova realidade. E também temos, se quiserem, novos trabalhadores, com novas visões e novos propósitos. E algo que mudou e que faz parte deste mundo híbrido atual é que cada vez mais são as pessoas, são os colaboradores que escolhem as empresas onde querem trabalhar. E escolhem pelos valores, pelo propósito, se é coincidente o propósito da organização com o seu próprio propósito pessoal. E porquê? Porque vivemos num mundo de partilha, de relacionamentos, de melhoria, de transformação, de influência. E, só para terminar, alguns dos desafios deste mundo híbrido, e nós que somos líderes vivemos esse desafio, é que novos líderes estão em transformação. Novas formas de liderança, o fim da estruturação, muitas vezes o fim das caixas, das caixinhas da organização burocrática, porque hoje líderes e liderados lideram e são liderados em momentos diversos nessas equipes em remoto. No fundo, aquilo que hoje já se começa a chamar que é este novo mundo híbrido,
é um mundo que muda os papéis dos líderes e liderados para promover o trabalho sem emprego. Ou seja, o conceito de emprego que existia está em transformação e o mundo do trabalho hoje já não tem as regras e não pode ter as regras do emprego, até porque ele pode ser realizado em qualquer lugar, em diferentes momentos e mesmo dentro da empresa, os espaços físicos da empresa têm que ser e foram e estão sendo transformados para possibilitar esta dimensão híbrida aos novos processos de trabalho. No fundo, aquilo que é o maior desafio de todos os tempos da gestão de pessoas, e estamos nós aqui, profissionais de RH, gestores de pessoas, que é o nosso maior desafio vai ser gerir pessoas, cada pessoa, em função das competências que tem e dos talentos que tem e não da prescrição da sua função. Portanto, meus amigos, este mundo híbrido vai exigir que nós transformemos, repensemos, no fundo, que temos que desconstruir para voltar a construir uma nova visão do tal trabalho sem emprego que vai ser a nossa realidade. E agora vamos ouvir isto tudo por quem trabalha todos os dias com este desafio, Tatiana. Portanto, o desafio agora é teu, vais moderar um debate com gente tão interessante e nós vamos compreender e vamos aprender que entre Portugal, Brasil e todo o mundo lusófono não há diferenças, não. Estamos juntos. Obrigado, Tatiana. Que incrível, Pedro. Muitíssimo obrigado pela tua contribuição. Que aula que você deu para a gente aqui, um pouco mais de 15 minutos. Conseguiu com maestria resumir muito do que a gente tem visto aí, não só no Brasil e Portugal, mas no mundo, ao longo desses últimos meses, né? Quase, na verdade, 2 anos que a gente está imerso nesse novo mundo aí devido à pandemia. Então, muitíssimo obrigado, foi um prazer ter você com a gente, trouxe insights valiosos que a gente com certeza vai abordar na mesa redonda e espero ter você com a gente em novas oportunidades. Tchau. Bom trabalho. Tchau. Muito obrigada. Bom, pessoal, depois dessa aula que o Pedro deu, a gente vai então para a segunda parte, como eu disse, a gente vai ter uma mesa redonda com pessoas incríveis, profissionais talentosíssimos, assim como o Pedro. E antes da gente abrir essa mesa redonda, aproveitando até o gancho, né, de algumas informações que o Pedro trouxe, eu sou muito a favor dos dados, né? E eu gosto muito de compartilhar dados. Aliás, na posição que eu exerço no Indeed há 3 anos como evangelista, essa é a minha especialidade. É sempre ir atrás dos dados, das pesquisas, para a gente ter aquele entendimento realmente na raiz, né? Como é que está hoje o cenário no Brasil, no mundo como um todo. E uma pesquisa recente que o Indeed fez em março desse ano, com aproximadamente 130 CEOs aqui do Brasil, a gente identificou diversos dados que têm muito a ver com isso que o Pedro trouxe para a gente. Olha só que interessante, pessoal. 90% dos CEOs concordam que os profissionais precisam desenvolver cada vez mais as suas habilidades de autogestão. Uma das coisas que o Pedro colocou aqui de uma forma muito bacana foi essa questão, né, de que quando temos os profissionais em remoto, a partir de casa, há essa dificuldade muitas vezes de fazer a gestão desse time à distância. E por isso vemos que os profissionais que desenvolvem essas habilidades de autogestão, eles vão cada vez mais se destacar dentro das suas organizações. A gente tem outro dado interessante aqui que diz que 83% dos CEOs acreditam que a flexibilização de locais e também de horário de trabalho será muito necessária. Uma das coisas que o Pedro também citou, né, pessoal? Não apenas a flexibilização do local de trabalho, mas também da jornada de trabalho, do horário de trabalho. E, por fim, 72% afirmam que pretendem contratar profissionais independente de sua localização. Então, não mais focando em contratar profissionais apenas onde a empresa está alocada, né? Bom, pessoal, dito isso, quero agora dar as boas-vindas aos nossos participantes da mesa redonda, Flávio Lugero, que é fundador e CSO da Officeless. Temos também aqui a incrível Patrícia Araújo, diretora de RH da Mercado Livre, e Suzana Garcia, que é diretora de RH da DXC
Technology de Portugal. Boa tarde, Flávio, Patrícia, Suzana, é um prazer enorme ter vocês conosco aqui. Tenho certeza que vocês trarão grandes ensinamentos, uma troca riquíssima para essa mesa redonda. Então, quero agora dar a oportunidade para cada um de vocês se apresentar também e saudar aqui todos os participantes. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Patrícia, Suzana. Tudo bom, gente? Muito bom estar aqui hoje com vocês. Acho que a gente já teve aqui boas reflexões, né, sobre o que esse mundo híbrido está trazendo para a gente. Acho que eu espero a gente poder trocar ainda mais aqui no formato realmente de bate-papo. Bom, eu sou o Flávio, eu sou um dos fundadores do Officeless. O Officeless ele vem operando aí, né, desde 2017. Antes da pandemia mesmo, assim, ajudando, né, as empresas a encararem uma nova forma de encarar o trabalho mesmo, né, e de perceber que se existir autonomia, confiança, flexibilidade, maturidade, horizontalidade, tudo pode, o trabalho pode acontecer de uma forma diferente. Então, a gente vem ajudando desde grandes corporações a órgãos federais, com a nossa vivência aí de mais de 12 anos, operando remotamente e vendo diversas organizações e companhias e modelos operando remotamente. Então, hoje a gente é uma das maiores comunidades aí de líderes de equipes remotas da América Latina. Então, a gente está sempre estudando sobre o tema aí, e tudo isso que já foi falado aqui, já foi com certeza aí muito pano de fundo para o nosso bate-papo de hoje. Muito bom, Flávio. Não é à toa, né, que você afirma aí na tua camiseta que o trabalho remoto funciona. Remote work works. E o Flávio está aí para comprovar isso, uma vivência de muitos anos, né, na prática, ajudando empresas a implementar esse modelo. Então, muito obrigada, Flávio, por estar conosco aqui hoje. Patrícia, tudo bem, Patrícia? Muito bem, obrigada pelo convite, obrigada a todos e todas que estão aqui hoje conosco. Então, eu trabalho hoje como gestora da área de recursos humanos, dentro do Mercado Livre, onde hoje eu atuo há 3 anos, eu sou a número 1, a head para toda a área de People, nós chamamos de People Brasil. E antes disso, eu trabalhei, também tem toda uma jornada em recursos humanos em outras organizações, em outras partes aí do mundo, mas principalmente eu diria que as empresas tinham em comum o fato de serem tradicionais, o que é muito diferente desse lugar onde eu atuo hoje, uma empresa já nativa digital, que nasceu e é digital, que realmente tem algo bem diferenciado na forma de fazer gestão de pessoas. E muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a você, Patrícia. Mercado Livre certamente é um case de sucesso, é uma das empresas mais relevantes que temos aqui no Brasil, dentro do segmento, então obrigada pela tua contribuição. Estou ansiosa para te ouvir também. Suzana, tudo bem? Suzana de Portugal, vai ser um prazer te ouvir, Suzana. É verdade. Boa tarde a todos. Boa tarde aqui no Brasil também, não é? É hora do almoço. Obrigada pelo convite também. Eu penso que, de facto, este tema é extremamente interessante. Eu aqui posso contribuir com o exemplo também da DXC Technology. Nós somos uma empresa de IT, não é? Uma grande multinacional, é uma empresa americana. E, na verdade, nós acabamos por já usar este modelo há muito tempo, faz um pouco parte da cultura da empresa. Portanto, é de facto um tema interessante e que já temos alguns anos de experiência. Eu sou diretora de recursos humanos em Portugal. Nós temos um modelo matricial também e acabamos por funcionar muito em conjunto com outros países. E pronto, e aguardo o debate também e fico satisfeita por podermos ter um encontro também com o Brasil e com colegas do Brasil, que eu penso que a partilha é extremamente interessante e útil. Obrigada. Com certeza. Muito bom, prazer ter você com a gente. Bom, pessoal, para dar início, então, a esse bate-papo, tem aqui uma pergunta inicial, onde eu gostaria de ouvir um pouco da percepção de cada um de vocês a respeito. Então, a primeira pergunta é: como vocês avaliam a implementação do modelo de trabalho híbrido no pós-pandemia, considerando que Brasil e Portugal têm uma cultura que é majoritariamente presencial, né? Um povo muito relacional, gosta desse contato mais próximo.
Então, quais os maiores desafios e quais os benefícios dessa mudança na opinião de vocês? Flávio, se quiser abrir aí, compartilhando com a gente um pouco da tua percepção, fica à vontade. Tudo bem. Bom, eu acho que assim, com certeza, acho que você trouxe um viés cultural, né? Brasileiro e português gostam muito do calor humano, né? Do olho no olho. E lembrar também que cada companhia, né, tem o seu código cultural, assim, né? Cada organização também tem o seu código a sua genética cultural, né? Então tem empresas, por exemplo, que a gente conversa. Esse dia estava conversando com um CEO de uma empresa e falou, cara, aqui a nossa cultura é contato humano. Faz parte do meu modelo de negócio. É inerente ao meu modelo de negócio. Para outros nichos e para outras culturas, às vezes é mais low touch, não é tão próximo assim. Então, o híbrido ele vem nesse meio para conseguir equilibrar e se encaixar dentro das mais diversas culturas, dos mais diversos grupos, dos mais diversos modelos de negócio. Então, um híbrido que uma Vale do Rio Doce vai fazer, que o Mercado Livre vai fazer, que o iFood vai fazer, é diferente do híbrido do Albert Einstein, que é um hospital. Então, eu vejo o híbrido como realmente como ficou na pesquisa ali, né, quase que no meio mesmo, né, ficou entre o presencial, o remoto e o híbrido. O híbrido a gente consegue ter o melhor dos dois mundos, né? Nada mais do que conexão humana presencial ou conexão humana remota. Então, eu tendo essas duas possibilidades, cada companhia vai calibrar isso de acordo com o seu código de cultura, né? Isso, a gente vai ouvir a fala da Patrícia aqui, a gente consegue ouvir. Hoje mais cedo, eu estava ouvindo o pessoal da Log, da Loft. Então, assim, cada organismo, pensar que a empresa é um grande organismo vivo, né? Esse organismo vivo vai precisar se mexer, né? Especialmente depois da pandemia, ali onde houve uma aceleração do processo de digitalização das relações humanas ali, né? De alguma forma. Muito bom, Flávio. A gente já estava nesse processo, como você falou, a pandemia apenas acelerou essas tendências que já eram muito latentes, né? Patrícia, queria te ouvir um pouco também em relação a isso. Na tua opinião, quais as principais vantagens e desafios desse modelo híbrido no pós-pandemia? Acho que principalmente, deixa eu contar um pouquinho só historicamente o que nós estamos fazendo, porque aí eu vou contextualizar e comento um pouco dos desafios e das oportunidades. Primeiro, contextualizando, nós abrimos ontem no escritório do Brasil, abrimos ontem um retorno opcional até final de março, ou seja, quem quiser pode voltar com algumas premissas, com alguns protocolos e, obviamente, com alguns requisitos, como, por exemplo, ter pelo menos uma dose da vacina e etc. Agora, por que eu comento isso? Porque para mim tem sido uma jornada muito, muito importante, o que todos nós, gestores de recursos humanos, estamos vivendo. Primeiro, no começo da pandemia, nós já tínhamos como companhia uma proposta de trabalho flexível. Uma vez por semana, as pessoas escolhiam o seu dia de trabalho e elas trabalhavam das suas residências. Sempre foi uma empresa que teve como proposta essa flexibilidade, e temos até o momento. Entretanto, uma coisa é você oferecer uma proposta, naquele momento era praticamente 70 e poucos % da nossa organização, naquele momento, que nós crescemos muito de lá para cá, era 70% ou mais, um pouquinho, que estavam trabalhando já dessa maneira. Do dia para a noite, nós fomos para trabalho home office, totalmente dentro de casa, o que trouxe alguns outros desafios, nós fizemos outras intervenções, etc., como todos os colegas que provavelmente estão aqui fizeram e tiveram que pensar e ser criativos para poder aprender com aquele novo modelo. O que nós estamos aprendendo desde então? Primeiro, na verdade, mesmo com a nossa cultura muito relacional brasileira, eu acredito que a gente também aprendeu muito os valores, a parte que eu diria da flexibilidade do trabalho dentro das suas residências, também trouxe uma flexibilidade, também trouxe uma oportunidade de estar mais perto, seja da família, seja de não pegar um trânsito, diversas outras, digamos assim, vantagens apareceram. Obviamente, depois de um tempo, depois de passar por todo um processo que todos acredito passaram, também de aprender como liderança, como liderar times totalmente remotos, etc, etc. Então, eu queria dizer que eu acho que uma das grandes vantagens de ir para o modelo híbrido
para que nós estamos vendo agora, né? Estamos agora começando ontem no Brasil, mas já começamos em outros países, esse retorno de maneira opcional, é que as pessoas também poderem estar indo a um escritório, e veja que os nossos escritórios, eles são uma comunidade de relacionamento. Então, nos nossos escritórios, nós temos muitos deles, nesse aqui, alguns do Brasil aqui, academia, restaurante, o salão, as salas de jogos. Neste momento, nós estamos voltando aos poucos, então nós não abrimos todas essas áreas, mas o que eu quero dizer é que também o escritório, ele não é só o lugar para nós de trabalho, é o lugar de continuar consolidando a nossa cultura. Ele é o lugar de criar e inovar. Então, você ter a vantagem de ir para o escritório quando você tem uma reunião que você acha que vai ser mais importante estar com as pessoas, ou que você gostaria de co-criar, ou de você gostaria de ir no escritório para experienciar e ter essa experiência de estar lá, vivendo um pouco o que é viver dentro de um campus, dentro de uma organização que tem esse contexto, esse é o lado positivo e a vantagem, para as pessoas poderem escolher e ter a flexibilidade para. Acho que esse é a grande vantagem. Provavelmente, neste momento, com todo, Tatiana, eu não estou vendo nenhuma grande desvantagem. Na verdade, o modelo híbrido, para mim, parece o que mais vai agregar ao que nós somos, que é essa cultura muito empreendedora, que, obviamente, a gente também consegue fazê-la no mundo virtual. Acho que todos nós aprendemos isso. Nós também conseguimos fazer relacionamento e criar relacionamento no mundo virtual. Acho que esse paradigma já caiu por terra. A questão é que quando você está no escritório, você também pode se beneficiar dessa comunidade, além de co-criar e inovar, o que eu acho, e terceiro, de poder proliferar ainda mais a cultura, que é essa cultura que nós temos hoje dentro da nossa organização. Eu, nesse momento, só vejo as vantagens. Talvez depois aí o Flávio e a Suzana, quero te ouvir, se vocês percebem alguma desvantagem. Muito bom, Patrícia. Gostei demais disso que você trouxe, porque acho que é sobre isso, né? A flexibilização é exatamente dar esse direito ao colaborador de poder escolher também, fazer suas escolhas e se adequar às possibilidades que estão aí disponíveis na mesa. Então, obviamente que todos os modelos têm suas vantagens, mas acredito que o híbrido, com certeza, consegue, como o Flávio também citou, reunir aí muito dos dois mundos de uma forma muito equilibrada, que só traz benefícios, tanto para o empregador, quanto também para o colaborador. Excelente, muito bom. Suzana, gostaríamos também de te ouvir. Estou ansiosa para saber como é que está aí em Portugal em relação a esse novo modelo. Eu sei que na tua empresa vocês já têm esse modelo remoto muito bem estabelecido, então acredito que você vai trazer para a gente também aí bons insights em relação a isso. Claro, eu começava um pouco por talvez dar também a nossa experiência. Na verdade, nós sempre tivemos esta flexibilidade. A empresa também, tal como a Patrícia referia, nós também sempre demos flexibilidade da pessoa trabalhar de qualquer local, até porque a DXC, sendo uma empresa matricial, acaba por ter muitas equipas remotas sempre, porque são multiculturais, de outros países, etc. Por isso, os nossos managers acabam por ter formação em gestão de equipas remotas desde sempre. Então, isto, na verdade, não foi uma grande adaptação. Foi uma adaptação porque passamos a estar 100% em casa, não é? De home office, e muito tempo, não é? Houve muitos confinamentos em Portugal que tivemos obrigatoriamente que estar em casa, sem poder sair, etc. E isso acabou por trazer bastantes desafios novos, que não sentíamos antes, não é? Pronto. E acabámos por ter que reagir e fizemos diversas coisas, nomeadamente acabámos por aumentar muito a comunicação, fazer muitas mais reuniões e mais breves, noutros formatos, muito objetivas. Acabámos por fazer nós temos uma reunião mensal com todos os empregados, que chamamos o All Hands Meeting, e começámos por trazer experiência de clientes nossos. Foi muito, muito interessante esta iniciativa que fizemos, acabou por dar muitos frutos, porque trouxemos clientes nossos a falar um pouco no início, e a passar a sua experiência prática, a sua experiência do que é que aconteceu nas empresas deles, em casa, o que é que eles sentiram, porque isto é tudo novo para todos, não é? Nunca tínhamos
passado por esta situação. Acabou por ser muito interessante porque as pessoas reviram-se e acabaram por perceber também que os outros também estão na mesma situação que eu e têm os mesmos problemas, os mesmos receios, não sabem, não é? E portanto, acabou por ser extremamente interessante. Isto para dizer que nós passamos por várias fases, não é? Por estas reações, depois começou a estabilizar mais a situação também, acabámos por nos adaptar e arranjar uma série de ferramentas internas e mesmo de gestão de equipas para colmatar um pouco algumas situações até de isolamento, por exemplo, pessoas que não têm família, que não têm, acabam por estar muito isoladas, portanto, e temos também, temos um grande programa de Employee Assistance, que tem uma série de ferramentas, enfim, e que as pessoas podem utilizar para esse efeito. Na verdade, chegamos hoje a uma situação em que a DXC a nível mundial tem como política virtual first, ou seja, é sempre virtual. Portanto, agora, é evidente que vamos ter também, talvez um pouco, enfim, como a experiência que a Patrícia partilhou, mas será maioritariamente home office. Vamos ter os escritórios, temos os escritórios disponíveis, temos as secretárias, etc. Claro, Clean Desk Policy, temos uma aplicação em que podemos marcar a nossa secretária, ir ao escritório ou reuniões com a equipa. Portanto, o escritório será um local de networking, de conexão, de estar com as pessoas, muito mais do que, enfim, trabalhar isoladamente, não é? Para isso fazemos em casa. Eu acho que acaba por ser um sistema bastante interessante. Não vejo também grandes desvantagens. Nós fizemos um inquérito, um survey aos nossos colaboradores há cerca de 2 meses e é impressionante ver, relativamente ao trabalho remoto, etc., quais seriam as preferências. Para além de termos tido uma taxa enorme de respostas, mais de 90% das pessoas preferem teletrabalho. E mais de 50%, portanto, destes 90%, mais de 50% do tempo remoto. Inclusive, várias dizem que 75%, 76%, até 80% de trabalho remoto. Ou seja, isto para dizer que as pessoas começam a ver também os benefícios, não é? Sentiram os benefícios, mas sentem também alguma necessidade do contacto. E, portanto, eu acabo por concordar com as intervenções anteriores e a nossa experiência mostra isso, enfim, é o melhor dos 2 mundos, na verdade. Muito bom, Suzana, obrigada pela contribuição. Inclusive, acabou de chegar para a gente aqui uma pergunta do público, que tem tudo a ver com muito do que você compartilhou. Acho até que a gente pode estender um pouquinho mais para você trazer para a gente um pouco da tua percepção a respeito. Estão perguntando aqui, qual o impacto do home office na gestão, na coordenação de equipes? Então, quais dicas você daria para os gestores que querem fazer aí uma coordenação mais eficaz dentro desse modelo à distância? Nós, acima de tudo, tem que haver comunicação, tem que haver fóruns de comunicação e essencialmente é uma definição clara de objetivos, os KPIs que o Pedro falava, quais são os achievements de equipa, qual é o nosso objetivo, qual é a nossa meta, não é? E como é que vamos medi-la? Pronto. E essa coordenação, é aquilo, na verdade, é aquilo que vai ligar a equipa, não é? E porque cada um vai trabalhar mais autonomamente, cada um tem que existir confiança. A confiança hoje é a palavra-chave, é a confiança e a responsabilidade, como o Pedro referia muito bem anteriormente, porque cada um, não é? Na verdade, está por si, um pouco, não é? Mas tem que saber que tem uma equipa, tem um manager que o suporta, não é? Tem que existir suporte, a pessoa não se pode sentir sozinha, tem que existir coordenação. E há formas de se assegurar tudo isto, não é?
Pronto. Algumas, às vezes, mesmo com o modelo Agile, os sprints, ou seja, criar formas da equipa comunicar, tanto comunicação com os colegas, com o manager, mas definição muito clara, muito clara, dos objetivos. Penso que é o mais o fundamental. Muito bom. Completando, Tatiana, isso que a Suzana falou, eu acho que além disso, né, do que ela falou, de perfil de liderança, de ter uma gestão pautada muito mais em resultado, né, menos em hora, entrega, né, de ter uma relação de confiança, né, a relação de confiança é base. E o líder, antes ele tinha um mecanismo muito claro para entender como que o time estava, né? Ele sentia muito bem isso presencialmente. Então, ele vai precisar criar mecanismos de interpretação de como que esse grupo está de forma remota. Ele está checando isso o tempo todo, seja com People Analytics ou com algo mais qualitativo mesmo ali, né? Numa reunião one-on-one, por exemplo, né? E eu diria que hoje as pessoas ainda estão vivendo muito, isso eu digo de uma forma geral, tá? Nas organizações, não só para a liderança, o que eu digo que é o Tetris das reuniões, assim, as pessoas estão com muitas reuniões, uma atrás das outras, né? Então, o nível de maturidade para o trabalho remoto, ele envolve trazer cada vez mais, isso tem que vir da liderança, cada vez mais mecanismos de comunicação assíncrona, não simultânea, senão tudo vira reunião, e aí o tempo das pessoas, que é uma flexibilidade, ela é quebrada, porque ela não tem mais flexibilidade nenhuma. Ela precisa ficar o tempo todo em reunião, o tempo todo disponível, o tempo todo no chat, o tempo todo no WhatsApp e milhares de outras ferramentas de comunicação. Então, ele, como líder, um dos grandes papéis dele é ser um grande guardião das agendas do grupo. E para isso acontecer, ele precisa investir muito em comunicação assíncrona, não simultânea, por exemplo. Excelente, Flávio. Bom, pode falar, Patrícia. Um dos pontos que eu acho que aí, assim, talvez seja um ponto de muita atenção que o Pedro comentava anteriormente, da questão de saúde mental e de well-being, porque também, apesar de ser assíncrona, a gente também tem que entender que não necessariamente a pessoa vai estar respondendo necessariamente a cada minuto, no final de semana, ou enfim, nos momentos que a pessoa estiver fazendo o que tem que estar fazendo, que é vivendo também o seu dia a dia. Acho que aqui tem um trabalho que eu ainda vejo bastante oportunidade em todos nós, porque é uma transição de cultura, de onde você estava totalmente no mundo físico, e muitas vezes estava por ali, as pessoas estavam acostumadas a responder rápido, a estar ali ou a desligar no final de semana. De repente, nós estamos trabalhando assíncrono, mas a nossa cabeça, o jeito de fazer, o jeito de pensar, ainda é de uma obrigatoriedade de estar o tempo todo ligado para responder também. Então, tem tanto esse ponto que o Flávio trazia, quanto o equilíbrio de uma reunião atrás da outra, porque fica difícil quando as pessoas não sabem trabalhar de uma maneira de co-criar com ferramentas que existem, né, para cocriação, ferramentas onde a gente não necessariamente precisa, eu faço um pedacinho do PowerPoint, mando para você, ferramentas, né, que ajudam muito, mas principalmente no nosso mindset também, de como a gente também sabe que existem os momentos e nós, liderança, precisamos cuidar muito disso, e eu acho que sim, People Analytics, Flávio, você tem toda a razão, é uma maneira da gente hoje medir, e a gente também vai precisar, como já tem hoje, algumas outras ferramentas que já controlam também um pouco o tempo que as pessoas estão expostas dentro, né, desse momento, desse novo jeito de viver híbrido. Eu acho que esse é um ponto importante de atenção também, até para o equilíbrio de todos nós e ter né, estarmos saudáveis também para o dia a dia desse novo contexto, desse novo momento. Talvez esse seja, falei que eu não tinha visto desvantagem, talvez seja, eu não diria uma desvantagem, mas um ponto maior de atenção para todos nós. É uma forma diferente de cuidar. Um desafio, né? Contraponto, né, entre essa gestão que muitas vezes, por estar à distância, então acaba querendo controlar um pouco mais e acha que esse colaborador tem que estar disponível o tempo inteiro, com entender também que ele tem sua vida social, né, tem sua vida fora do horário de trabalho, e a gente tem que entender que hoje, com as barreiras, né, caindo por terra, você trabalhando a partir da sua casa, muitas vezes é difícil até para o colaborador entender até onde acaba o trabalho e começa, né,
o meu lazer com a minha família, o meu descanso. Então, é um ponto muito importante. Nós estamos fazendo para contribuir uma pulse check, exatamente fazendo perguntinhas. Algumas perguntas são super básicas e rápidas, a gente faz por bot, então a gente faz perguntas, você está motivado? Sim, não, estou assoberbado, etc. As pessoas respondem, e uma das perguntas é, o seu líder está sendo empático a esse momento que você está trabalhando de maneira híbrida ou de maneira remota? Sim, não, por quê? Você está recebendo feedback, porque eu acho que empatia e o feedback mais objetivo e o acompanhamento que a Suzana comentava, mais diário talvez, e com comunicação mais fluida do que sempre, ela é ainda mais importante nesse contexto. Com certeza, me fez lembrar, inclusive, de uma empresa de Sorocaba de tecnologia, a Eduz. Eu tenho contato constante com eles, e em um dos encontros eles comentaram que eles têm o hábito de fazer check-in e check-out em todas as reuniões, né? Eu vejo que muitas empresas têm adotado isso, é uma forma super prática, né, de você entender um pouco mais como é que está esse termômetro, né, da organização, se as pessoas estão motivadas, de repente tem alguém que teve uma perda familiar, que é algo que está super comum nesse momento de pandemia, entra nessa meeting e aí os colegas já sabem que aquela pessoa naquele dia não está bem, né, que houve ali algo que acabou impactando. Então, essa humanização, né, compreender que as pessoas estão tendo que transitar por muitas coisas ao mesmo tempo nesse momento, todos nós, né, e fazer com que isso seja percebido pelos colaboradores, esse entendimento de que os gestores sabem, né, disso, e são tão humanos quanto. Né? Então, acho que essa humanização, essa proximidade no sentido de compreender realmente como é que está esse clima, esse ambiente, é muito importante. Pessoal, para a gente já ir caminhando mais para o final, tem mais duas perguntas aqui. Eu queria direcionar a próxima pergunta para o Flávio. Então, Flávio, eu sei que você tem aí uma expertise muito grande em ferramentas tecnológicas, né, esse contexto digital, auxiliando as empresas dentro do remoto. Então, eu queria saber de você o seguinte, na sua opinião, as empresas vão seguir investindo em tecnologia, buscando se adaptar às novas tendências? Quais ferramentas e plataformas serão cada vez mais necessárias? Com certeza, acho que as empresas, né, estão passando cada vez mais por um processo de digital first também, né, de digitalização, digital first, virtual first e agora remote first, né. Então isso vai de alguma forma estimular esse uso, né, de ferramental, e no híbrido, quando eu falo que o híbrido também precisa ser digital first. Quando uma pessoa está no campus da companhia, por exemplo, ele vai precisar levar essa comunicação, essa decisão para o ambiente digital da companhia, para que não exclua quem estiver em home office, por exemplo. Então, percebeu-se um aumento de compra, né, de software mesmo, né, de tecnologia, por parte das grandes empresas. A gente tem visto, por exemplo, né, muitas empresas usando Microsoft Teams, usando o stack do Facebook, do Google, né, cada empresa usa a sua ferramenta, mas na essência as companhias entenderem que existe a pessoa, existe a cultura, existem os processos e existem as ferramentas. Ferramenta hoje, em 2021, a gente tem em abundância. Não é problema ter a ferramenta. Acho que o mais difícil é o que a Patrícia trouxe, atualizar algumas mentalidades, isso vai derivar novos comportamentos. Então, as empresas vão precisar, sendo virtual first, digital first, elas vão precisar investir em ferramentas de gestão de projeto por contexto, ferramentas que na base estimulem essa comunicação assíncrona. Então, por exemplo, tem o Teams, tem o Basecamp, tem o Asana, tem o Trello, tem um mundo de ferramentas para isso. E são ferramentas que precisam comportar quase que esse escritório virtual, essa nova realidade, né, que a gente tem no híbrido, que é quais ferramentas eu preciso para ter relações humanas verdadeiras, né, com o nível de conexão intenso, né, tá aqui a gente usando uma ferramenta que a gente consegue se ver. Se a gente não estivesse se vendo, certamente a conexão, a leitura corporal seria diferente, né? Então, com certeza, eu acho que vai cada vez mais as empresas vão se digitalizar cada vez mais. Aí, qual ferramenta é algo muito pessoal mesmo.
Muito bom, Flávio. Obrigada pelo seu olhar. Acho que tem realmente tudo a ver com o que nós temos percebido mesmo. A última pergunta quero direcionar para a Patrícia. Então, Patrícia, em relação à economia, a gente percebe que ela já está voltando a aquecer, né? Mas eu queria entender de você as perspectivas de oportunidade de emprego e se você acha que o mercado ainda vai demorar para se estabilizar. Então, quais seriam aí as principais funções que você percebe que estão aí mais emergentes dentro desse contexto que estamos vivendo? Sim, eu acredito que é uma mudança, tá havendo uma mudança por uma busca muito grande de pessoas e profissionais que já tenham ou estejam trabalhando no digital. Profissionais que tenham algum tipo de conhecimento já de trabalhar de forma remota, ou seja, sim, acredito que está superaquecido, mas está aquecido por algumas expertises, está aquecido por algumas necessidades hoje que são preementes no mercado desde o começo da pandemia. Então, colocando um pouco o Mercado Livre como sendo um dos exemplos, e eu acho que é um case dessa aceleração, quando a gente olha, no começo de janeiro, nós tínhamos 4.900 colaboradores, até neste momento temos 10.800, até o final do ano seremos 16.000 colaboradores, e todos em todo o Brasil. Ainda temos 6.000 posições para serem recolocadas aqui, que nós temos ainda até o final do ano para trazer esses profissionais, sendo que metade dessas posições elas estão ligadas à área de logística, porque é exatamente onde nós estamos fazendo esse crescimento e a experiência do nosso consumidor e do nosso usuário é extremamente importante e, obviamente, o nosso propósito é servir da melhor maneira possível. Então, estamos com muitas outras posições em todo o Brasil. Veja que quando começamos o ano, nós tínhamos menos de 20 locais onde o Mercado Livre estava presencialmente, eu digo escritórios ou centros de distribuição. Até o final do ano seremos 47 locais onde estaremos fisicamente com a bandeira, né? E sendo os líderes aí daquele escritório ou daquele centro de distribuição. Isso só conta para a gente que sim, está superaquecido porque nós também tivemos um trabalho importante de contribuir para os nossos usuários, para quem precisava virar o seu negócio para o mundo digital, para vários cursos que nós fizemos e pudemos também, né, estamos podendo contribuir para os empreendedores também se tornarem mais digitalizados. Quando a gente olha para toda essa perspectiva, hoje nós já estamos, sim, havendo essa aceleração. Eu também percebo muitas empresas que vêm buscar talentos aqui dentro do Mercado Livre Brasil, não só Brasil, mas América Latina, o que já deixa claro que está aquecido. Só que está aquecido talvez ainda num ambiente de necessidades básicas de skills que não eram talvez tão prementes dentro dentro de todos os mercados ou de todas as companhias, visto que muitas tiveram que mudar seu modelo de negócio. Então, sim, acredito que já está aquecido, ainda não talvez para todos, e algumas funções a gente já percebe um desaquecimento. Acho que esse é um ponto importante para todos nós. A gente tem contribuído para educar e estamos buscando, pelo menos aqui para o cenário de América Latina, trazer, por exemplo, nós temos hoje programas de desenvolvimento educacionais. Vou dar um exemplo, IT Bootcamp, onde nós estamos desenvolvendo profissionais que sejam PCDs e que possam estar trabalhando no mundo da tecnologia. Nós temos um outro programa que é de First Mile, onde nós temos como primeiro emprego para jovens negros que possam estar entrando dentro do mercado do trabalho junto conosco. Então, nós estamos tentando crescer essas 16.000 posições até o final do ano, elas vêm recheadas também de muita oportunidade de diversidade, que é o que a gente considera mais importante, mas também de muita oportunidade de desenvolver talentos para este mercado, porque isso também é o nosso papel, e nós todos, em todos os pedaços do Brasil e dessas organizações onde nós estamos, essa é a nossa responsabilidade, educar para essa nova necessidade que talvez antes não era tão preemente. Excelente, Patrícia. Não apenas buscar o talento pronto, mas desenvolver dentro de casa esses profissionais. E fora para entrar conosco, porque estamos todos precisando, viu, desses conhecimentos. Então, pessoal, horas aqui ouvindo vocês, que aula que vocês deram, assim como o Pedro também, muito obrigada pelas contribuições, pela troca. O tempo passou assim, ó, que a gente nem viu, falta um minutinho já para a gente encerrar o evento, então eu queria só agora dar a oportunidade para que vocês possam se despedir. Agradeço muito por tudo que vocês compartilharam.
Flávio, se quiser fazer sua Obrigado, participação. Tatiana. Obrigado. Foi muito bom essa troca. Fiz várias anotações aqui desde a fala, né, de abertura. Aprendi muito com cada um de vocês. Conte com a gente para estar nesses eventos. O Officeless, né, vem com essa causa, né, de levar mais leveza e mais humanizar mais, né, as relações de trabalho. E quem quiser seguir a gente, pode seguir no Instagram, @beofficeless. Pode me adicionar nas redes também, Flávio Lugero, tanto no LinkedIn como no Instagram. E a gente continua aí essa conversa. O nosso site também, que é uma plataforma que tem bastante conteúdo lá, officeless.cc. E a gente segue conectado lá, por lá, tá bom? Obrigado, gente, pela participação de cada um. Obrigada a você, Flávio. Patrícia, foi muito bom ter você com a gente também. Muito obrigada, Tatiana. Obrigada, Flávio, Suzana. Obrigada pela... Suzana, muito bom também ter você conosco. Muito obrigada também a todos, foi um gosto. Acho que trava um pouquinho aqui. Voltou. Cortou um pouco, voltou. Tatiana. Voltou. Cortou um pouco. Acho que queria voltou, só Suzana. agradecer. Diga? Voltou. Tá? Ok, só queria agradecer também a todos. Muito obrigada por este momento e esta partilha. E um resto de bom dia para todos. Bom dia, Suzana. Muito obrigada, Suzana, Patrícia, foi um prazer. E quero agradecer a todos vocês também que ficaram conosco até agora. A gente vai ter muitos outros encontros ainda, espera. E para a gente finalizar, eu queria só reforçar que a DCH tem diversas comissões que vocês podem participar. São reuniões entre 9 a 15 membros que participam no formato Teams, com 1 hora de duração, sempre tendo uma palestra no início, um debate ao final, e aí estão 4 comissões no momento. Comissão Inovação e Digitalização na Gestão de Pessoas, Comissão Empresas Promotoras do Bem-Estar, Comissão sobre Novos Modelos de Recompensas, Compensação e Benefícios e Comissão sobre Diversidade e Work-Life Balance. Caso você tenha interesse em participar, basta entrar em contato com o secretário internacional da DCH, vocês podem, então, estar participando dessas comissões. Pessoal, agradeço mais uma vez pela participação de todos. Peço também, quem tiver interesse em saber mais sobre Indeed.com e Glassdoor, podem me adicionar no LinkedIn, Tatiana Sayuri Kagawa. Vai ser um prazer contribuir com mais conteúdos, dados e insights para todos vocês e também com as empresas onde vocês estão inseridos. Uma excelente tarde a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.